Bom dia a todas e a todos, Sr. Presidente da Assembleia, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas. Estamos a voltar à normalidade, eu diria uma normalidade possível, num regresso que nunca será o voltar à vida que tínhamos antes. Sabemos que temos de ter todos os cuidados para não descontrolar a pandemia e que a Assembleia tem sido um exemplo, protegendo-nos e monitorizando toda a população. Torna-se assim fundamental garantir a segurança no comércio e nos serviços, que são essenciais para que os madeirenses e porto-santenses se sintam confiantes nesta fase de reabertura gradual da atividade económica. Passo a passo, iremos restabelecer a normalidade que conhecemos antes desta pandemia, mas reconstruindo um futuro melhor, com novas visões e outras perspectivas. Um futuro pensado com visão e estratégia, que não deixe ninguém para trás e com a perspectiva de criarmos políticas que proporcionem oportunidades para todos. Recomecemos, mas recomecemos bem, eliminando e deixando de parte tudo aquilo que não fizemos da melhor forma no passado. O impacto económico e social desta crise de saúde pública será, infelizmente, brutal. Temos de absorver este choque e relançar a economia. Tal como na saúde, na economia precisamos de ventiladores que oxigenem as empresas e evitem a sua morte súbita. Mas precisamos também de uma vacina que cure o vírus que as afetou. Sem uma estratégia e soluções novas e um verdadeiro apoio às empresas, não vamos lá. E temos de usar, mais do que nunca, a autonomia para nos salvarmos. Temos de evitar a todo custo, através de um grande investimento público, a falência de empresas e o aumento do desemprego. É preferível investir na manutenção do emprego do que despesas elevadas com subsídios de desemprego e outros encargos sociais. Só haverá esperança se definirmos um novo rumo, começando de novo e corrigindo os erros do passado. Se nada será como de antes, também não faz sentido fazermos igual. Não podemos voltar ao que éramos, sob pena de falharmos. E não podemos falhar, e já falamos disto tantas vezes e há tanto tempo, e nunca houve a coragem, a oportunidade, o tempo para fazer diferente. Porque o PSD, e para o PSD, o mais importante sempre foi, até agora, as obras nas vésperas das eleições. O modelo de desenvolvimento que tivemos teve o seu tempo e, infelizmente, nos últimos 6 anos não existiu a capacidade de dar o salto. Esta é a oportunidade. É esta a oportunidade de reinventar a Madeira e de fazer diferente. Temos assim de pensar que a Madeira e o Porto Santo têm de ter uma nova perspectiva de um desenvolvimento que seja integral e não apenas uma visão assistencialista de todas as pessoas e de todo o território. E lembro que não podemos desistir dos concelhos do Norte. Os apoios externos são importantes e reitero aqui que precisamos do apoio do Estado e da União Europeia. Porque o Governo da República terá de responder impertrivelmente e sem sombra de dúvida às solicitações da nossa região. Por uma questão de dever, mas também, como já disse, por uma questão de moral. Não pode o Governo da República exigir soluções à Europa, soluções solidárias, por forma que o país possa conseguir financiamento, um financiamento mais favorável, se não fizer os mesmos esforços relativamente às regiões autónomas para aliviar aquilo que serão as despesas sociais e de apoio às famílias e às empresas. Posto isto, há que investir com cabeça, realizar reformas estruturais e diversificar a nossa economia. Diversificar não significa necessariamente buscar sectores diferentes, mas olhar para os sectores que temos com uma nova visão, uma visão inovadora, diminuindo a nossa dependência do turismo e tornando a nossa economia mais resiliente. Quero aqui esclarecer que não se deve desinvestir no turismo. Bem pelo contrário, diversificar não significa desvalorizar aquele que é o nosso principal sector e que terá de continuar a ser o sector estratégico da região. Precisamos é de mais economia, ou seja, para além de valorizarmos o turismo, temos outros sectores e temos de ter outros sectores que gerem igualmente riqueza e emprego. Recomecemos com criatividade, soluções novas e inteligentes, usando a autonomia para defendermos as pessoas e relançarmos a Madeira. Esta é a oportunidade de diversificar a economia, restaurar o sector do turismo, aumentar a competitividade e captação de investimento externo e ampliar a produção regional. São estes os pilares fundamentais da nossa recuperação. Então, posicionemos-nos para os desafios do futuro pela Madeira e pelas pessoas. Devemos agir em diversas vertentes, numa lógica integrada e com uma estratégia bem clara.
Em primeiro lugar, reduzir os impostos, de forma a promover o investimento e estimular o consumo. Adicionalmente, temos de garantir apoios a fundo perdido às empresas e também programas de capitalização das mesmas, permitindo ao tecido empresarial não só resistir à crise, mas também desenvolver maior robustez para o futuro. É igualmente fundamental aprender com a crise e, nesse aspecto, importa criar mecanismos de apoio à digitalização e desmaterialização de processos nas empresas. É também uma oportunidade para repensar estrategicamente os apoios e investimento público para sectores diferenciados e que possam alavancar a produção regional, como a economia do mar, a tecnologia, a energia, entre outros. No que ao sector do turismo diz respeito, julgamos que o caminho passa por irmos muito mais além das questões de certificação sanitária, que neste momento se fala, porque isso é já um objetivo comum a tantos destinos, seja dos destinos turísticos, dos hotéis, companhias aéreas, só para dar alguns exemplos. Há que definir condições, regras e procedimentos para reabrir os canais de distribuição, em cooperação estreita com os aeroportos, companhias aéreas, operadores turísticos e todos os agentes a nível local, garantindo uma abertura ao exterior de forma segura e responsável. Não podemos deitar a perder tudo aquilo que conquistamos até agora. Atualmente, a União Europeia prepara-se para flexibilizar muitas das regras comunitárias, permitindo maior agressividade comercial aos destinos turísticos. E temos de ser capazes e competentes para aproveitar essa oportunidade. Para tal, precisamos de implementar mecanismos regionais, como é o caso de um fundo de desenvolvimento de novas rotas aéreas, associado a um plano de ações táticas de promoção do destino, pois a receita do passado não será suficiente e a concorrência será ainda mais forte. Encontramos-nos num novo mundo ao qual temos de nos adaptar rapidamente. Eu diria que temos de nos antecipar à nova realidade. Prevê-se uma enorme competitividade entre regiões turísticas em toda a Europa e na região mediterrânea, particularmente, e a Madeira tem de ter a força financeira adequada para poder captar companhias aéreas. É fundamental reforçar a dotação financeira da Associação de Promoção da Madeira. Consideramos que uma forte aposta no mercado nacional será uma medida vantajosa num curto espaço de tempo, mas que também será proveitoso num futuro mais distante. Para tal, numa primeira fase, deverão ser promovidas campanhas de promoção da Madeira no continente português, pois, além de ser um dos 3 principais mercados emissores de turismo para a região, é um mercado de proximidade que terá índices de confiança superiores aos restantes mercados, pelo facto de se optar por um destino dentro do território nacional. Além do mercado nacional, deve ser dada a prioridade absoluta aos mercados que proporcionem maior retorno por euro investido. E esses são, indiscutivelmente, os mercados tradicionais, onde a Madeira tem uma maior notoriedade, casos do Reino Unido, da Alemanha, da França, dos países escandinavos ou da Benelux, que reconhecem a Madeira como um destino seguro e aprazível. Também o sector primário precisa de uma nova estratégia mais dinâmica e inovadora. A região deverá, assim, adotar um novo pacote legislativo e fiscal para promover um reinvestimento na agricultura e na produção pecuária. Porque o investimento no sector primário mostra-se essencial neste relançar da economia regional, criando incentivos específicos ao empreendedorismo rural e a atividades criadoras de emprego local, bem como a criação de medidas de incentivo às culturas da região, promovendo a expansão de culturas típicas madeirenses, onde elas são características e tradicionais ao longo da história da nossa ilha, apoiando a especialização local dentro da biodiversidade paisagística. Também os incentivos aos investimentos em explorações mistas, ou seja, produção animal e vegetal de policultura, que incluam outras atividades económicas, como o turismo ou a restauração e a venda direta ao consumidor final. São medidas importantes para dinamizarmos este sector. Como contraponto, é necessário reduzir as despesas na administração regional, cortando nas gorduras daquilo que é o maior governo regional que há memória na nossa história. Poupar para ajudar. Para tal, defendemos um conjunto de medidas que têm como objetivo evitar o caminho da austeridade. Mas é preciso começar a preparar hoje a capacidade de resposta aos desafios de emergência social e económica que se adivinha na região. É preciso não esquecer que foi o próprio vice-presidente do Governo Regional que declarou que o PIB poderá recuar 20%
e que o desemprego galopará até aos 17%, mais do dobro da taxa atual. Indicadores que colocam pressão não apenas sobre a previsão de receitas fiscais arrecadadas, como também sobre a despesa nas prestações sociais, para além de condicionar o investimento público. Porque, havendo os efeitos de uma crise social, económica e financeira sem precedentes, é necessário atalhar caminho, sendo este o momento de definir opções que tragam mais transparência à administração pública, inclusive na contratação de pessoal e nomeações para cargos de dirigentes ou membros dos gabinetes. O PS defende, assim, a implementação de um pacote de medidas significativas que permitam dar resposta eficaz à emergência social, perante a enorme incerteza quanto ao futuro. Porque depois desta fase de combate à propagação do vírus, não se pode definir uma estratégia séria de recuperação económica sem igualmente avaliar onde podemos poupar dinheiro sem entrarmos numa política de austeridade, sem cortes nos rendimentos das famílias. É nesse sentido que o Grupo Parlamentar do PS entregou nesta Assembleia um pacote de propostas que visam garantir o bem-estar das famílias e a continuidade das empresas. Em primeiro plano, o que defendemos um corte nas subvenções dos grupos parlamentares. Consideramos que devemos ser nós, deputados eleitos, a ser os primeiros a dar o exemplo. Acreditamos que um corte em 1/3 na subvenção seria uma excelente receita para reforçar o Fundo de Emergência Social, reforçando, assim, a capacidade de resposta às carências que estão e continuarão a surgir. Também defendemos a limitação de assessores nomeados pelo Governo Regional. Recordo que, no início desta legislatura, contavam com mais de 250 nomeações políticas, mas, nesta altura, certamente contará com muitas mais, até porque, durante o período de pandemia, as nomeações continuaram a existir. É preciso ter em conta que todas estas nomeações têm um custo anual para os cofres regionais e de aproximadamente 11 milhões de euros, o que equivale a cerca de 5% dos gastos totais com encargos de pessoal da administração pública regional. Dessa feita, o PS propõe a limitação ao número de assessores que podem ser nomeados pelo gabinete das diferentes secretarias, da mesma forma que existem já limitações legais nas autarquias. Acredito que esta seria uma medida moralizadora, dando assim um sinal positivo para a população e com uma poupança substancial nos custos mensais. O PS irá também propor a dissolução das sociedades de desenvolvimento, cujo historial financeiro, ao longo das últimas décadas, é uma mancha negra para a política regional. A solução passa pela venda de ativos a privados ou a cedência às câmaras municipais, assumindo o Governo Regional os funcionários e os passivos dessas sociedades, o que na prática já acontece. O último episódio ocorreu em março, já em plena crise da Covid-19, com o Governo Regional a transferir 28 milhões de euros para essas sociedades, o que equivale a cerca de 30% do valor de reembolso do PAEF que a região tem de pagar. Não cometamos os mesmos erros do passado. Viremos a página e reinventemos a nossa região. Transformaremos este momento menos bom numa oportunidade para exercermos autonomia. Defenderemos as pessoas e relançando a Madeira, diversificando a economia num caminho que terá de ser de uma maior sustentabilidade económica e, consequentemente, de uma maior resiliência. Recomeçando com criatividade, fibra, responsabilidade e inteligência. Com exigência, com estratégia e, acima de tudo, de forma solidária e equitativa. É a melhor forma de honrar os 600 anos de história de uma região que sempre continuará a ser resiliente. Muito obrigado.